Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Elber, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina e agora eu vou começar uma sequência de videoaulas tratando do assunto cálculo numérico, que é uma disciplina que eu já ministro faz 11 anos nessa universidade. Bom, primeiramente, vou passar para vocês uma visão geral da disciplina. Então, do que se trata essa disciplina? Nessa disciplina, a gente vai estudar métodos ou estratégias para se resolver problemas que na maioria das vezes a gente não consegue resolver de forma analítica. E a gente vai obter para esses problemas uma solução aproximada, beleza? Então a gente não vai encontrar a solução exata do problema, mas sim uma solução aproximada. Então a gente vai ver quais são os conceitos matemáticos que embasam esse método para que a gente encontre essa solução com o menor erro possível. Então a gente consegue controlar o erro. Então, apesar de eu não te dar exatamente a solução, eu te dou um valor que está muito próximo da solução, beleza? Então, muita gente tem uma visão assim da matemática. Ah, matemática tudo é exato, não sei o quê. Mas não. Por exemplo, em cálculo numérico, que é um ramo da matemática, ele encontra soluções aproximadas para o problema. E isso não é uma coisa muito desastrosa, um problemão. Ah, tem que dar a solução exata. Não, porque na vida real a gente não trabalha muito com solução exata. Às vezes a gente nem percebe isso. Mas, por exemplo, só para tentar te convencer que não é um problemão esse negócio de solução exata. E a gente às vezes não percebe mesmo. Se você, por exemplo, quer comprar 1 metro de tecido, você vai lá numa loja e pede 1 metro de tecido. A pessoa que vai cortar esse 1 metro de tecido, ela não vai conseguir te dar exatamente 1 metro de tecido. Ela vai te dar uma medida que esteja próxima de 1 metro de tecido. Mesmo porque é quase que é humanamente impossível você acertar 1 metro. Porque pensa, os números têm infinitas medidas para você acertar o corte. E só uma que serve para você. Então a probabilidade de você cortar exatamente 1 metro é zero, beleza? Na verdade, a probabilidade de você cortar qualquer quantidade que seja um número racional é zero, porque apesar dos racionais ser denso nos reais, ele tem medida nula. Então, assim, se você tem ali um intervalo para você fazer o corte, né? Estou falando assim, ó, de leva lá no nível subatômico, entendeu? Você vai fazer um corte. A probabilidade de você acertar exatamente 1 metro é zero. Então tem um erro. Você não sabe que tem um erro. Às vezes o erro ele é tipo é, 1 milésimo de centímetro ou 1 bilionésimo de centímetro, 1 trilionésimo de centímetro. Você não vai perceber, por mais que a máquina responsável por fazer o corte tenha ali uma precisão muito alta, não vai ser exatamente 1 metro. E você vai aceitar, vai servir para o que você quer. Você quer fazer ali um vestido, uma camisa, uma calça, e você precisa lá de 1 metro, você vai pedir 1 metro, ele vai te dar algo próximo de 1 metro, mas que vai servir para você. Entendeu? Então ele pode ser, ele vai te dar algo entre 99 centímetros e 1 metro e 1 centímetros. Bom, mas aí você pode falar assim, pô, mas é um erro grosseiro, né? Eu tenho ali, pô, esse intervalo aí é de 2 centímetros. Entre 99 centímetros e 101 centímetros, tem 2 centímetros. Ah, eu queria algo melhor.
Bom, pode ser que você peça e o cara ele seja muito bom de corte e aí ele não vai te dar, ele vai te dar algo entre 99,9 centímetros e 100,5 centímetros, certo? Ou seja, ele já diminuiu a margem de erro. E ele poderia fazer melhor. Vamos falar em milímetros? 999 milímetros e 1001 milímetros. Beleza? Então, se ele te der qualquer valor ali, vai servir para você quando você pede 1 metro. Entendeu? E o que a gente vai fazer então aqui no curso de cálculo numérico? Além de já de cara aceitar que as soluções não são exatas, são aproximadas, mas a gente vai conseguir controlar esse erro. Eu não quero que esse erro fique grande. Então eu tenho que primeiro saber quais são as fontes de erro, saber como que o erro pode ser propagado em um método para tentar controlar esse erro. Então a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, as fontes de erro, né? Erro de aproximação, erro porque o sistema é, numérico da máquina é diferente do que a gente usa, né? Também teve erro em operações, erro de truncamento. Então tudo isso a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas nesse primeiro vídeo, que é um vídeo de introdução, que a gente só precisa da visão geral, primeiramente a gente tem que entender isso. As soluções são aproximadas. Beleza? Bom, mas que tipo de problemas eu estou falando? Quais são os problemas que a gente vai resolver com o cálculo numérico? Bom, então eu vou passar aqui uma listinha de problemas e aí a gente vai tentar identificar onde que a gente usa, como que isso vai ajudar um profissional da área de exatas, beleza? Então, o primeiro problema que a gente vai trabalhar é determinar a solução de uma equação. Então, qual é a raiz de uma equação? Ou, por exemplo, uma outra maneira que você vai encontrar em alguns livros é determinar o zero de uma função real. É a mesma coisa, beleza? Bom, então olha só, quando a gente está lá na sexta série, sétima série, a gente resolve equações do primeiro grau. Na oitava série, a gente já resolve de segundo grau também, né? Então, por exemplo, é facinho. Você tem assim, ó, x menos 2 igual a zero. Quanto que é x? Ah, x é 2, porque 2 menos 2 é zero. Você vai lá, encontrou a solução. Nesse caso, você sabe encontrar a solução analiticamente. Você encontrou a solução exata. Beleza? Bom, mas e quando a gente tem um problema e ao equacionar o problema, a gente obtém uma equação que não é uma equação simples. Por exemplo, uma equação de primeiro grau como essa, x menos 2 igual a zero. É uma equação mais complicada. Nem precisa ser tão complicada e a gente já não vai conseguir resolver analiticamente. Por exemplo, se for uma equação do tipo x à quinta menos 2x ao cubo mais 37. Ponto. Essa daí você já não vai conseguir resolver analiticamente. Você vai precisar de um método numérico. Beleza? Até, por exemplo, olha só que interessante. X ao quadrado menos 2 igual a zero. Se você fosse resolver analiticamente, você falaria assim, pô, x ao quadrado menos 2 é zero, então x ao quadrado é 2. Beleza. Mas eu quero saber x, não x ao quadrado. Bom, então o x ele pode ser raiz de 2 ou ele pode ser menos a raiz quadrada de 2. Beleza? Ótimo, você resolveu a equação e achou a solução exata, achou a solução analítica ali. Se eu uso
um método numérico, eu vou conseguir obter a mesma coisa que você, só que eu não vou obter raiz de 2. Eu vou obter assim, 1.41, entendeu? Eu vou obter uma solução aproximada. Bom, então a gente já viu que o primeiro problema é determinar zeros de função real, beleza? Tem vários problemas que quando a gente equaciona a gente precisa determinar o zero de uma função real. Às vezes, por exemplo, quem trabalha com finanças precisa determinar uma taxa de juro, precisa determinar ali um número de parcelas, o valor da parcela. Tem muita aplicação em que você vai ter que determinar a solução de uma equação. E essa equação não vai ser uma equação simples e você vai precisar de um método numérico para resolver. Beleza? Então, primeiro problema, determinar zero de função real. Segundo problema, determinar a solução de sistema linear. Então agora eu não tenho uma equação, eu tenho várias equações e cada equação tem várias incógnitas. E eu quero determinar a solução desse chamado sistema de equações lineares. Então nesse caso tem uma restrição, todas as equações são lineares. Bom, também existe uma diversidade de problemas em que você precisa determinar a solução de sistemas lineares. Quando eu estava fazendo, quando eu estudava e eu aprendi a fazer isso, eu conseguia fazer ali no caderno um problema com 4 equações, 5 equações. Se o professor passasse mais que 5 equações, ele já era aquele professor carrasco, não é assim? Bom, quando a gente vai resolver, ao invés de resolver na mão, com papel, lápis, borracha, a gente vai para o computador, a gente consegue resolver problemas em que a quantidade de equações é muito grande. Eu já resolvi problemas via computação em que eu tinha 1000 equações, mais de 1000 equações. Quando a gente está resolvendo problemas, por exemplo, de determinar a solução de problema de valor inicial, que você tem uma equação diferencial com certas condições e a gente precisa fazer uma evolução dessa solução, cada passo que a gente vai dando, a gente tem que resolver ali um sistema que vai depender de como que você resolveu subdividir a região que você quer determinar a solução. Então, às vezes eu posso querer subdividir em 1000, em 10.000. Então, são coisas que você demoraria anos se você fosse resolver na mão e o computador em alguns minutos consegue resolver. Então, uma das grandes forças do cálculo numérico é essa daí, de resolver sistemas lineares de grande porte. E não falta aplicação para isso. Então, no decorrer do curso, a gente vai ver muito sobre isso. Bom, então, primeiro problema, solução real de função real. Segundo problema, sistemas lineares. Vamos focar em sistemas lineares que a gente chama de sistemas lineares quadrados. O número de equações é igual ao número de incógnitas. Então a gente vai ver alguns métodos para esse tipo de solução. E o próximo problema que a gente vai resolver seria o problema de interpolação. Então, suponha que você tem alguns pontos ali do plano cartesiano, onde cada um desses pontos tem valores diferentes para x, né? Então, você quer determinar qual função que passa exatamente por esses pontos. Então, é possível fazer isso também, e aí a gente vai utilizar interpolação polinomial. Então, vou determinar um polinômio que passa exatamente por esses pontos, que às vezes é interessante para você estimar algum valor que você não tem em um determinado intervalo. Para você fazer a estimativa que extrapole o intervalo dos dados que você tem, aí a interpolação nem sempre é mais interessante. E por isso a gente usa ajuste de curva, que é o próximo problema que a gente vai resolver.
Então, dado uma coleção de pontos do plano, como escolhido um modelo, como que eu vou determinar qual função daquele modelo específico se aproxima mais dos pontos que eu tenho. Então, sabe esse negócio que está tendo assim? Ah, você pega dados em vários dias e aí você quer estimar o valor daqui a 10 dias. Então você vai fazer um ajuste de curva. Você vai encontrar a curva do modelo que você escolheu que melhor se aproxima dos pontos que você já tem. E aí você calcula nessa função lá na frente. Isso é uma estimativa do valor da função, né? Muito interessante esse assunto também. A gente vai usar para determinar isso uma técnica chamada de quadrados mínimos. Então é a aproximação por quadrados mínimos. E aí a gente vai falar bastante sobre isso depois. Um outro problema, além do ajuste de curva e interpolação, é você determinar o valor de uma integral definida. Então eu tenho uma função, quero determinar a integral definida num certo intervalo ali. Beleza. Às vezes, a primitiva dessa função que eu pretendo calcular a integral é uma primitiva que ela não pode ser expressa por uma quantidade finita de funções elementares. E por isso eu preciso do cálculo numérico, que ele vai me dar o valor numérico da integral definida. E aí a gente consegue limitar o erro para conseguir valores muito bons. Entenderam? Essa parte da integração. Por exemplo, se eu estivesse querendo calcular a integral de cosseno de x ao quadrado, eu não consigo uma primitiva dessa função escrita por um número finito de funções elementares. A primitiva dessa função vai ser expressa por uma série, certo? Bom, além então desse problema, muitos cursos param aqui. Então vai ver zero de função real, sistemas lineares, interpolação, ajuste de curva, integração numérica e para. No curso que eu vou dar por aqui, eu vou avançar, porque alguns cursos da UEL, o curso de cálculo numérico para aqui, mas para outros ele avança e também trata do próximo assunto, que é determinar a solução numérica de problemas de valor inicial. Então você tem uma equação diferencial com condições iniciais ou de contorno e você quer determinar a solução numérica em uma certa região. Então isso daí a gente vai fazer. Essa é a cereja do bolo do curso de cálculo numérico. Na minha opinião, é a parte mais bonita do curso de cálculo numérico, mas nem todos os cursos abordam essa parte. Por exemplo, na licenciatura, por exemplo, para a integração numérica. Já se você vai lá para a engenharia civil, eles avançam e tem essa parte. Agora, se você vai para um curso específico de matemática aplicada, eles vão ter uma disciplina só tratando desse assunto, que é a solução de equações diferenciais, solução numérica de equações diferenciais. Então, como eu sou professor lá da engenharia civil já há 11 anos, então o que acontece? O curso de lá, ele depois de integração numérica, ele ainda tem um período e a gente aborda esse assunto de uma forma mais superficial, mas aborda esse assunto, né, pelo menos uma introdução de soluções de equações diferenciais. Beleza? Bom, então é isso. Esses são os problemas que a gente vai tratar. Você viu que são problemas interessantes e que a gente não consegue, na maioria das vezes, resolver de forma analítica. E quais são as ferramentas que a gente vai utilizar? Bom, se você
já tem uma certa familiaridade com alguma linguagem de programação, você vai se dar muito bem. Porque a gente vai utilizar aqui, basicamente, calculadora científica, planilha eletrônica e um software em que eu consiga programar o método que eu desejo. Então, como assim? Bom, lembra que eu falei que para a gente resolver na mão a gente demoraria dias, horas, dependendo do problema até anos? Bom, o computador ele vai fazer isso de forma muito rápida, porque ele faz milhões de cálculos por segundo. Então, o que acontece? A gente vai escrever para o computador o que a gente deseja que ele faça, utilizando passo a passo, que é o que a gente chama de algoritmo. Então, cada método, a gente vai extrair o algoritmo desse método, que é uma instrução passo a passo para que o computador consiga fazer. Então, a gente vai ensinar o computador a extrair a solução do problema, beleza? E aqui a gente vai utilizar uma ferramenta chamada FreeMat. Ela é muito parecida com o MATLAB, com o Octave, que são mais famosos. Mas eu gosto mais do FreeMat. Eu acho que ele é bem simples de utilizar. E os códigos gerados nele também vai funcionar no MATLAB, no Octave, por exemplo. Com algumas pequeninas diferenças. Beleza? Mas ele é simples de usar, ele é grátis. Então isso daí já é uma grande vantagem. Beleza? Então olha só. Nessa disciplina a gente vai estudar métodos para se obter solução, qual é o embasamento matemático que sustenta esse método e vai introduzir esse método numa linguagem de programação. A gente vai utilizar o FreeMat. Beleza? Então vai ter aulas especificamente sobre cada um desses assuntos aí. E qual que é a bibliografia sugerida para este curso? Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Cálculo numérico, aspectos teóricos e computacionais, da professora Márcia. É um livro que eu uso desde a primeira vez que eu fui dar essa disciplina. Lá em 2009, eu usava esse livro. Pode ver que ele está bem velhinho. Esse aí é o meu livro pessoal. Tire uma foto dele aí, ó, como é que tá a capa dele. Eu tive o privilégio de ser aluno tanto da professora Márcia como da professora Vera Lúcia quando eu estava fazendo o meu mestrado. Na verdade, quando eu comecei a fazer o doutorado, que eu não terminei, mas eu fui aluno das duas professoras, que são as autoras desse livro aí. Muito bom. Esse livro, ele é um livro básico para qualquer curso de cálculo numérico, para graduação. Ele é básico. Na minha opinião, ele é bem simples, ele é didático. Só que ele não é muito aprofundado. Então, eu coloco uma bibliografia adicional, que é essa daqui. Esse daqui já é um livro mais avançado. Então, é para quando você quer ir lá no detalhe, pegar um negócio mais aprofundado, aí eu uso esse número aqui, ó, análise numérica. Esse número, ele é inclusive utilizado em algumas disciplinas de pós-graduação, tá? Ele é bem aprofundado, tanto é que não é cálculo numérico, é análise numérica. Mas eu uso ele no curso de cálculo numérico algumas coisas, beleza? Então, essas são as duas bibliografias básicas do meu curso. Qualquer coisa que não se encontre nesses dois livros, eu pesquiso na internet mesmo. De livro, eu só uso esses dois. Beleza? Bom, eu espero que eu tenha estimulado você a estudar cálculo numérico. Porque o objetivo desse vídeo era justamente esse. É fazer você sentir vontade de estudar cálculo numérico. Então passei uma visão geral e a partir dos próximos vídeos eu vou começar a trabalhar problema por problema. Beleza? Então até o próximo vídeo.